Na última terça-feira, dia 22 de julho, o mundo da música foi tomado por uma notícia devastadora. Ozzy Osbourne, o eterno príncipe das trevas, morreu. Aos 76 anos, o lendário vocalista do Black Sabbath nos deixou em silêncio, sem explicações públicas sobre a causa da morte. O anúncio pegou fãs e artistas de surpresa, e embora o motivo ainda não tenha sido oficialmente revelado, muitos sabiam que Ozzy enfrentava uma longa e dura batalha contra diversas condições de saúde. Nos últimos anos, Ozzy foi diagnosticado com doença de Parkinson, lidou com complicações na coluna vertebral, passou por múltiplas cirurgias delicadas e ainda lutava contra os efeitos colaterais de uma vida marcada por excessos. Mesmo com todas essas limitações físicas, ele nunca deixou de tentar se manter ativo. "Eu quero morrer fazendo o que amo", ele chegou a declarar em entrevistas recentes, demonstrando sua paixão inabalável pela música. A notícia de sua morte gerou uma comoção imediata nas redes sociais. Grandes nomes do rock e do metal se manifestaram, lamentando a perda de uma das figuras mais influentes e autênticas da história da música. Fãs prestaram homenagens emocionadas, acendendo velas, compartilhando histórias e tatuagens, relembrando shows e álbuns que marcaram suas vidas. O mundo não perdeu apenas um artista. Perdeu um símbolo, um sobrevivente, uma lenda. Mas quem foi de verdade John Michael Osbourne, o menino de Birmingham, que se tornaria o ícone sombrio que revolucionou o heavy metal? Como alguém tão improvável conseguiu não apenas sobreviver ao caos, mas moldá-lo em arte? Esta é uma história que vai além da música. É sobre um homem que desafiou todos os limites, do corpo, da mente e da sociedade, para deixar sua marca. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar na trajetória de Ozzy. Desde sua infância simples e turbulenta no interior da Inglaterra, passando pela formação do Black Sabbath, até a ascensão meteórica, os vícios, as quedas, a redenção e o legado eterno. Cada fase da sua vida carrega dores, absurdos e glórias. Tudo isso envolto numa aura mística, quase sobrenatural. Este é um adeus, mas também um tributo. Uma viagem por trás dos olhos do caos. Uma celebração da escuridão que ensinou o mundo a brilhar mais alto, mesmo nas sombras. Antes de se tornar o símbolo máximo do heavy metal, Ozzy Osbourne era apenas John, um garoto introspectivo, com dificuldades na escola e uma vida cercada por pobreza e caos. Crescido no bairro operário de Aston, em Birmingham, na Inglaterra, sua infância foi marcada por limitações que, de certa forma, já antecipavam a escuridão que mais tarde ele transformaria em música. Nascido em 3 de dezembro de 1948, John Michael Osbourne era o quarto de 6 filhos. Seu pai, Jack, trabalhava em uma fábrica de ferramentas e sua mãe, Lillian, era operadora de máquinas. O lar era apertado, o dinheiro sempre curto e o ambiente frequentemente ruidoso, tanto pelo barulho de crianças quanto pela tensão natural de uma família que lutava para sobreviver. Na escola, Ozzy sofreu com dislexia e problemas de concentração. Era chamado de burro, era ridicularizado pelos colegas e se sentia constantemente deslocado. Mas foi justamente na tentativa de escapar dessa realidade que ele encontrou 2 refúgios: a comédia britânica e a música. Ainda jovem, ele se apaixonou por bandas como The Beatles e decidiu que queria estar nos palcos, mesmo sem saber exatamente como. Ele também já demonstrava desde cedo uma atração pelo que era incomum, estranho ou considerado sombrio. Gostava de filmes de terror e histórias macabras. O que assustava os outros, de certa forma, consolava Ozzy. Talvez porque, ao seu redor, a realidade já fosse dura demais para ser ignorada. Aos 15 anos, abandonou a escola e passou a trabalhar em diversos subempregos: encanador, ajudante de matadouro, pedreiro. Mas também se envolveu em pequenos furtos, o que o levou a passar semanas preso em uma cadeia local, após ser pego
roubando roupas. Foi um momento decisivo. Foi ali que percebi que precisava mudar. Ou eu iria acabar morto ou preso de vez, diria ele anos depois. E foi nessa encruzilhada da juventude que Ozzy começaria a caminhar, sem saber, em direção ao seu destino. Ainda que tivesse tudo para ser apenas mais um entre milhões, havia algo nele que desafiava a lógica, como se o caos do mundo exterior fosse o combustível de uma força que só precisava de uma faísca para explodir. A faísca veio logo depois. E com ela, o nascimento de uma nova era no rock. O fim dos anos 60 trouxe uma revolução musical. Enquanto o mundo se encantava com o psicodelismo dos Beatles e a rebeldia dos Rolling Stones, um grupo de jovens trabalhadores de Birmingham decidiu trilhar um caminho diferente, mais sombrio, mais pesado, mais real. No centro dessa revolução estava Ozzy Osbourne. Tudo começou quando Ozzy, que já havia tocado em bandas locais como Rare Breed e Mythology, colocou um anúncio em uma loja de instrumentos. Vocalista procurando banda. Influências. The Beatles. A resposta veio de Tony Iommi, guitarrista talentoso que havia perdido parte dos dedos em um acidente de fábrica, mas que desenvolveu um estilo único para contornar a limitação. Ao lado de Geezer Butler, baixista, e Bill Ward, baterista, eles formaram uma banda chamada inicialmente de Earth. Mas o nome e o som ainda não estavam à altura do que sentiam por dentro. Tudo mudou quando, ao observarem uma fila se formando para assistir a um filme de terror chamado Black Sabbath, Geezer comentou: "As pessoas pagam para ter medo, e se fizermos música que cause esse mesmo efeito?" A partir dali, nasceu o Black Sabbath, uma banda que não apenas mudaria a vida de Ozzy, mas reescreveria as regras da música pesada. O primeiro álbum, Black Sabbath, 1970, foi lançado em uma sexta-feira 13 e trouxe riffs arrastados, letras sombrias e uma atmosfera que mais parecia invocar o oculto. A faixa título, com seus trovões e clima denso, causou choque imediato. Era algo novo, ameaçador e completamente diferente de tudo que havia no cenário musical. Ozzy, com sua voz quase fantasmagórica, parecia feito para aquele som. Não era um cantor técnico, mas sua entrega era crua, honesta, visceral. Ele não interpretava, ele sentia. A combinação da sua presença enigmática com os riffs pesados de Iommi criava uma força magnética no palco. O álbum seguinte, Paranoid, 1970, consolidou o sucesso. Com músicas como Iron Man, War Pigs e a faixa título Paranoid, o Sabbath se tornou a referência máxima do que viria a ser conhecido como heavy metal. O mundo, até então acostumado a guitarras melódicas e letras sobre amor, se deparava com algo que falava de guerra, loucura, sofrimento e escuridão interior. Para Ozzy, era como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Eu não sabia que era possível viver da música, e de repente eu estava em um palco, sendo ouvido, sendo respeitado. Era como se eu tivesse nascido para aquilo, disse ele. A banda ainda era jovem, crua, e não tinha ideia da proporção que tomaria. Mas algo havia sido iniciado, um som novo, um movimento, uma era, e Ozzy estava no centro disso tudo, o rosto de uma revolução barulhenta, pesada e sombria que só estava começando. Com o sucesso de Paranoid, o Black Sabbath rapidamente deixou de ser uma banda marginal para se tornar um fenômeno global. Em poucos anos, Ozzy Osbourne e seus companheiros passaram de garotos de fábrica a astros do rock, arrastando multidões, vendendo milhões de discos e assustando os críticos com suas letras obscuras e apresentações intensas. Os álbuns seguintes, como Master of Reality, 1971, Volume 4, 1972 e Sabbath Bloody Sabbath, 1973, consolidaram o som do grupo. Guitarras pesadas, ritmos arrastados e temas que mergulhavam em guerras, loucura, vícios e morte. Era uma trilha sonora para tempos conturbados, e Ozzy era o narrador perfeito dessa era de sombras. No palco, sua figura era hipnótica.
Com gestos erráticos, olhos arregalados e gritos agudos, ele parecia canalizar algo além do entendimento comum. Fãs viam nele uma mistura de profeta e lunático. Já os críticos, inicialmente céticos, passaram a reconhecer a originalidade do grupo, mesmo que com certo desconforto. Mas, nos bastidores, o sucesso trazia consigo um veneno silencioso: o excesso. Álcool, drogas, festas intermináveis e uma rotina brutal de turnês foram cobrando um preço alto, especialmente sobre Ozzy. Cada show era uma vitória, mas cada noite pós-show era uma queda mais profunda no abismo dos vícios. O dinheiro e a fama apenas aumentaram sua instabilidade. Ele passou a se isolar mais, bebendo sem controle, usando cocaína diariamente e vivendo em um estado constante de desorientação. Seus colegas de banda tentavam manter a máquina funcionando, mas as tensões eram cada vez mais evidentes. Ozzy chegava atrasado aos ensaios, esquecia letras, ficava agressivo, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Mesmo assim, o talento era inegável. A química criativa entre os 4 integrantes ainda produzia faíscas, mas já começava a se deteriorar. As brigas internas, a pressão da gravadora e a incapacidade de lidar com o sucesso fizeram com que o Sabbath, por trás da cortina, estivesse lentamente se desintegrando. Ozzy, mesmo cercado de fãs e riqueza, começava a se sentir mais perdido do que nunca. A fama não curou suas feridas de infância, apenas as maquiou com luzes e fumaça. E então, o inevitável aconteceu. Quando a instabilidade se tornou insustentável, os próprios companheiros tomaram uma decisão difícil. Ozzy precisava sair da banda que ele ajudou a criar. E foi assim que o Príncipe das Trevas caiu, pela primeira vez em sua própria escuridão. Em 1979, após quase uma década de sucesso estrondoso com o Black Sabbath, Ozzy Osbourne foi oficialmente expulso da banda. A decisão foi unânime entre os integrantes e motivada por uma verdade inegável: Ozzy estava fora de controle. A dependência de álcool e drogas atingira níveis alarmantes. Enquanto os outros membros tentavam, mesmo com dificuldades, manter o foco no trabalho, Ozzy parecia cada vez mais desconectado da realidade. Chegava atrasado, ou simplesmente não aparecia. Faltava a reuniões, ensaios e gravações. Sua voz já não era a mesma, sua mente ainda menos. Para Ozzy, a notícia da expulsão foi devastadora. "Me chutaram como um cachorro doente", ele diria anos depois. Não era apenas o fim de um ciclo musical. Era o colapso de tudo o que havia dado sentido à sua existência até então. Ele havia perdido a família que ajudou a criar. Sem banda, sem rumo e completamente destruído emocionalmente, Ozzy se isolou em um quarto de hotel por semanas. Bebia o dia todo, consumia cocaína como se quisesse se apagar por completo. Não falava com ninguém, não atendia telefonemas, não planejava o futuro, ele apenas existia em estado de anestesia emocional. Relatos dessa época falam de um Ozzy irreconhecível, mal-humorado, sujo, recluso e cada vez mais convencido de que sua história tinha terminado. Eu estava pronto para morrer. Ninguém sentia minha falta, eu pensava. Eu mesmo não sentia minha própria falta. É nesse momento que Sharon Arden, filha do empresário Don Arden, entra em cena. Assistente do Sabbath por anos, ela conhecia Ozzy de perto e enxergava nele mais do que um homem quebrado. Enxergava um artista com uma chama ainda viva, mesmo que ofuscada. Sharon decidiu, contra todas as expectativas, apostar tudo em sua recuperação. Mas o mundo ainda não sabia disso. Na visão do público, Ozzy havia desaparecido. O vocalista lendário, outrora temido e adorado, era agora apenas mais uma vítima do próprio sucesso. A história dele, no entanto, estava longe de acabar, porque às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que ainda está vivo dentro de si. Quando tudo parecia perdido, Ozzy Osbourne renasceu.
E o ponto de virada teve nome e sobrenome: Sharon Arden. Ela não apenas o tirou do quarto de hotel e das profundezas da autodestruição. Ela o desafiou, o incentivou e, mais do que tudo, acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Com uma mistura de afeto, disciplina e visão empresarial, Sharon se tornou sua empresária. A aposta era ousada: transformar um ex-vocalista caído em desgraça em uma estrela solo de sucesso. Muitos duvidaram, mas Ozzy, mesmo debilitado, ainda carregava consigo uma centelha incontrolável de energia criativa, e ela estava prestes a explodir. Em 1980, nasceu o projeto Blizzard of Ozz. Para acompanhá-lo, Sharon recrutou músicos jovens e talentosos, incluindo o guitarrista Randy Rhoads, um prodígio técnico e carismático que rapidamente se tornaria o novo braço direito de Ozzy. A química entre os dois foi imediata. Enquanto Ozzy trazia a emoção crua, Randy lapidava a técnica. Era o equilíbrio perfeito. O álbum Blizzard of Ozz foi lançado ainda em 1980 e surpreendeu o mundo. O disco não apenas foi bem recebido, ele explodiu. Faixas como Crazy Train, Mr. Crowley e I Don't Know se tornaram clássicos instantâneos, mostrando que Ozzy não era um ex-artista tentando se manter. Ele era, de fato, uma força renovada, mais perigosa e criativa do que nunca. O sucesso foi tanto que no ano seguinte Ozzy lançou Diary of a Madman, consolidando sua posição como artista solo. A turnê foi um espetáculo à parte. Figurinos exagerados, cruzes, morcegos, efeitos teatrais. Ozzy criou um verdadeiro ritual de entretenimento sombrio que cativava multidões. Mas a vida, mais uma vez, cobraria um preço alto. Em 1982, durante a turnê, Randy Rhoads morreu tragicamente em um acidente de avião. A perda foi devastadora para Ozzy, que considerou abandonar tudo. Randy era como um irmão para mim, ele confessaria. Depois que ele se foi, uma parte minha morreu junto. Ainda assim, Ozzy seguiu em frente. A dor não o paralisou. Ao contrário, alimentou sua arte, que se tornava cada vez mais emocional e caótica. Outros álbuns vieram, como Bark at the Moon e The Ultimate Sin, e com eles, uma nova geração de fãs. A carreira solo de Ozzy provava algo que poucos artistas conseguiram: sobreviver à própria lenda. Ele não precisava mais do Black Sabbath para ser relevante. Agora, ele era Ozzy Osbourne por conta própria, um artista que havia caído, se reconstruído e voltado ainda mais forte. A sombra agora era dele, e ele a dominava com maestria. À medida que sua carreira solo crescia, a figura de Ozzy Osbourne se tornava mais do que a de um simples artista. Ele virava uma lenda viva, cercada por histórias bizarras, comportamentos imprevisíveis e uma aura que o transformava em algo entre um roqueiro e um personagem de filme de terror. O episódio mais famoso, e também o mais controverso, aconteceu em 1982, durante um show em Des Moines, Iowa. Um fã jogou um morcego no palco e Ozzy, acreditando ser de borracha, mordeu sua cabeça. Quando percebeu que o animal era real, já era tarde. Ele precisou ser vacinado contra a raiva e o fato virou manchete no mundo inteiro. A imagem do príncipe das trevas estava selada, mas essa foi apenas uma das muitas lendas que cercavam seu nome. Há histórias de que ele teria cheirado uma fileira de formigas, urinado em um monumento histórico em público, agredido executivos e até mordido a cabeça de uma pomba em uma reunião com gravadoras. Algumas dessas histórias são verdadeiras, outras foram aumentadas com o tempo, mas todas alimentaram o mito de Ozzy como alguém que rompia os limites da lógica e da sanidade. A mídia, entre chocada e fascinada, se aproveitava disso. Ozzy aparecia em capas de revistas com olhos vidrados, cruzes invertidas e manchetes alarmantes. Grupos religiosos o acusavam de satanismo, enquanto fãs viam nele uma espécie de anti-herói libertador, alguém que dizia e fazia o que todos queriam, mas não tinham coragem.
Para Ozzy, a relação com sua própria imagem era ambígua. Em entrevistas, muitas vezes se dizia assustado com a persona que o público criou. Eu não sou o diabo. Só sou um cara que ama música e faz burradas de vez em quando. Ainda assim, ele também sabia usar esse mito a seu favor. Era parte do show, parte do marketing, parte da lenda. Aos olhos do mundo, Ozzy não era apenas um homem. Era o príncipe das trevas, um símbolo do caos, da rebeldia e da liberdade de ser exatamente quem se é, sem filtro, sem medo e sem arrependimento. Apesar de ser conhecido mundialmente como o príncipe das trevas, Ozzy Osbourne era, antes de tudo, um homem comum, com suas inseguranças, fraquezas e um profundo amor pela família. Enquanto o público via o roqueiro excêntrico e imprevisível, seus filhos e esposa conheciam um lado muito diferente. Um pai carinhoso, engraçado e, por vezes, até atrapalhado. No início dos anos 2000, o mundo teve a oportunidade de conhecer esse lado mais íntimo através do reality show The Osbournes, transmitido pela MTV. O programa mostrava o cotidiano da família Osbourne, com suas brigas, risadas, problemas e momentos de ternura. Era uma Ozzy completamente diferente do que as plateias dos shows e capas de revistas estavam acostumadas a ver. Lá, ele aparecia como um homem divertido, que frequentemente esquecia as coisas, tinha um vocabulário simples e uma maneira única de lidar com as situações da vida. As piadas internas, o jeito desajeitado e o amor incondicional pela esposa Sharon e pelos filhos Jack, Kelly e Amy revelaram um homem com uma face mais suave, longe dos exageros do palco. Este retrato humano fez com que milhões de pessoas se conectassem com Ozzy de uma forma nova e profunda. Ele não era mais apenas um astro distante, era um pai, um marido, um ser humano que errava, chorava, se preocupava e amava. Por trás do mito do roqueiro louco, havia também uma história de superação, de alguém que lutou contra vícios, doenças e perdas pessoais, mas que nunca desistiu de sua família. Sharon, em diversas entrevistas, destacou o quanto Ozzy era dedicado, mesmo quando as dificuldades físicas e emocionais o castigavam. Essa vulnerabilidade, que antes parecia incompatível com sua imagem pública, tornou-se parte do que o tornava tão querido e admirado. Era o homem que, apesar de tudo, continuava tentando, sempre com um sorriso torto no rosto. Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas, mostrou ao mundo que, no fundo, todos carregamos luz e sombra, e que é a combinação dessas forças que faz a vida ser verdadeiramente humana. Com uma carreira que atravessou mais de 5 décadas, Ozzy Osbourne parecia inesgotável. No entanto, o tempo e os excessos cobraram seu preço. A saúde que outrora resistiu a noites intermináveis de festas e turnês começou a dar sinais claros de desgaste. Desde meados dos anos 2000, Ozzy enfrentou uma série de problemas físicos graves. Em 2003, sofreu uma queda que comprometeu seriamente sua coluna vertebral, exigindo cirurgias delicadas. Em 2019, foi diagnosticado com a doença de Parkinson, uma condição neurológica degenerativa que afeta o controle dos movimentos, trazendo dificuldades motoras e tremores. Apesar desses desafios, Ozzy continuou determinado a subir aos palcos. "Eu não quero parar de fazer o que amo", repetia em entrevistas. Ele lançou álbuns, realizou turnês e participou de eventos especiais, muitas vezes apoiado por equipes médicas e familiares. Porém, com o avanço da doença, ficou claro que a intensidade das apresentações não seria mais sustentável. Em 2020, Ozzy anunciou sua aposentadoria dos palcos, encerrando uma era que marcou gerações. Foi uma decisão difícil, carregada de emoção, mas necessária para preservar sua saúde. Nos últimos shows, os fãs puderam sentir a mistura de gratidão e despedida no ar. Ozzy, ainda com seu carisma inconfundível, agradecia emocionado.
sabendo que cada nota tocada era um adeus definitivo ao público que tanto amou. A despedida não significou um fim absoluto para sua presença artística. Ele continuou ativo em estúdio, trabalhando em novos projetos e colaborando com outros músicos. A voz que encantou o mundo permanecia viva, mesmo que as pernas não mais aguentassem a maratona dos palcos. Este capítulo final da carreira de Ozzy é um retrato da luta entre a paixão pela música e as limitações do corpo humano. É o último ato de um homem que, apesar das adversidades, nunca se rendeu. Sua aposentadoria dos palcos foi mais do que uma notícia. Foi um momento histórico para o rock. O príncipe das trevas deixava o palco, mas não o coração dos fãs. Ozzy Osbourne não foi apenas um cantor. Ele foi uma revolução ambulante, uma força da natureza que mudou para sempre a história do rock e do heavy metal. Seu legado transcende a música. Ele é sinônimo de resistência, ousadia e transformação. Ao longo de mais de 5 décadas, Ozzy quebrou barreiras, redefiniu gêneros e inspirou gerações inteiras. Seu trabalho com o Black Sabbath deu origem a um dos estilos mais influentes do século XX, abrindo caminho para milhares de bandas que buscavam expressar a escuridão e a intensidade da vida por meio da música pesada. Como artista solo, Ozzy provou que era capaz de renascer das cinzas. Com álbuns clássicos e turnês memoráveis, ele consolidou sua posição como uma lenda viva, mesmo enfrentando problemas pessoais e de saúde que teriam derrubado muitos outros. Além da música, Ozzy tornou-se uma figura cultural global. Sua participação no reality show The Osbournes mostrou um lado humano e vulnerável, aproximando-o de milhões e tornando-o ainda mais querido. Seus excessos, polêmicas e histórias lendárias ajudaram a construir uma persona única que inspirou o imaginário popular e transformou o rock em um espetáculo de entretenimento e identidade. Hoje, mesmo após sua morte, Ozzy continua vivo na voz e no coração dos fãs, nas capas dos discos, nas histórias contadas entre amigos e na chama que ele acendeu em cada riff e em cada verso. Seu legado é imortal, porque fala de algo universal. A luta para ser autêntico, a capacidade de cair e se levantar, a coragem de abraçar a própria escuridão para iluminar o caminho. Ozzy Osbourne foi e sempre será o príncipe das trevas, um símbolo eterno da música, da rebeldia e da vida em sua forma mais intensa e verdadeira.